Eu e Léo estamos juntos na clínica aqui, na Clínica Joy, na clínica que o Léo trabalha, né, que ele desenvolve esse trabalho maravilhoso de reabilitação. Então, sejam todos bem-vindos. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente, né, Léo, nesse domingão. E também queria agradecer ao Léo por ter aceitado esse convite, essa primeira live que nós vamos realizar do Wellness com os amigos, que é onde eu encontro os meus amigos para nós batermos um papo sobre estilo de vida, sobre o nosso trabalho também, como integrar tudo que nós vivemos no dia a dia na clínica para vocês, né? Para vocês também poderem ajustar. Então, nós preparamos um tema muito bacana, né, Léo? Muito bacana, muito interessante. Deixa eu virar aqui, ó. Vai aparecer você também. Aí, pronto. Aí fica 2 ângulos, ó. Agora ficou bom. Agora ficou bom. Muito bom. A gente vai falar, né, Paty, sobre reabilitação, habilitação, quais são os processos que uma pessoa passa por essas situações do ponto de vista emocional, físico. Acho que é um grande desafio, assim. E a gente está sempre, né, se reconstruindo. Então, isso é uma coisa importante, assim, independente de você estar reabilitando, se você está habilitando, né, que é a capacidade de você gerar uma função, né? Se você tem uma lesão, por exemplo, uma criança, né, nasceu com uma dificuldade. Então, ela tem que ser habilitada, ela não sabe escrever, não sabe andar. Então, ela tem que ser habilitada para a função. Tem um direcionamento ali, né? Isso, aprender mesmo. E reabilitar é quando você já tem uma função e aí você perde essa função, você tem que reaprendê-la, né? Então, e na nossa vida, eu acredito que é muito isso, assim, a gente está o tempo todo se desconstruindo e construindo novamente, abrindo novas perspectivas. Então, isso é até um ponto de vista meio que metafórico, assim, sobre esses processos, né, dessa sempre contínuo, né, isso é uma coisa sempre contínua. Acho que tem muito a ver isso, e você pode falar, acho que um pouquinho da medicina chinesa, que tem um pouco dessa integralidade, né, do sistema. Integrar tudo. Eu trabalho com medicina chinesa, quem está aqui pelo Insta do Léo, né, eu sou enfermeira e trabalho com as terapias da medicina chinesa, associado também à qualidade de vida. Então, eu e o Léo, a gente se conheceu no CrossFit. Verdade. Nos treinos. Sim. E sempre foi muito bacana essa nossa interação, porque a gente pensa muito parecido nesses processos de habilitar e reabilitar, porque apesar de eu não ser a minha área na reabilitação, mas a gente estava até aqui conversando um pouquinho que às vezes no nosso dia a dia, né, no nosso estilo de vida, as coisas que vão acontecendo na nossa vida, a gente precisa mudar o caminho, às vezes mudar a profissão, às vezes mudar de casa, às vezes mudar uma série de coisas e nós precisamos nos reabilitar. É uma readaptação ao novo estilo de vida, às novas realidades. Eu imagino que muitos de vocês que estão aqui conosco já passaram por essas mudanças também e às vezes não sabe a direção, né? E com medicina chinesa a gente integra muito a pessoa ao ambiente com que ela vive, à natureza. Então, às vezes você sair um pouco de cena, buscar um lugar para você tranquilizar a mente, para você olhar de fora tudo que está acontecendo na sua vida, né? Porque às vezes você está ali naquele turbilhão de coisa, é trabalho, é família, é filho, é doença às vezes, né? Então, você sair um pouco, ter esse contato mais direto com o seu interior, que é saindo de cena e olhando para tudo que está acontecendo. E esse é o nosso caminho, né? De orientar as pessoas a verem desse modo as coisas. Você falou uma coisa muito interessante, assim, Paty, porque você senta no avião, né, e a pessoa fala, primeiro coloque o seu cinto, em caso de emergência, coloque a máscara na pessoa que tem a necessidade ali, em você, para depois você cuidar da pessoa que precisa da necessidade. Então, isso é uma coisa importantíssima mesmo, a gente cuidar da gente. E nos processos de habilitação e reabilitação, do ponto de vista neurológico, né, ninguém... Outro dia eu fiz um vídeo, assim, eu falei, olha, você não queria me conhecer, eu sei que você não queria me conhecer.
Por que que eu falo isso? Assim, as pessoas não queriam me conhecer, elas não queriam ter que vir à clínica. Mas a gente trabalha aqui na clínica, a gente tem toda a expertise, todo esse lado, né, de estudar, de realmente cuidar das pessoas com carinho. Ainda bem que tem pessoas como a gente, né, que faz esse processo. Mas é muito importante, assim, quando você está num processo de reabilitação, você, um pai, uma mãe que estão ali auxiliando um filho, né, sabe, você olhar isso de fora, assim, é difícil esse processo, porque você imagina uma criança, né? Você está lá, tá esperando um bebê, aí o pai já acha que o filho vai ser o Neymar, que vai ser um mega jogador de futebol e tal, tudo. Aí essa criança nasce, ela não consegue sentar, ela não consegue falar. Às vezes vai ser um bebê a vida inteira, né? E como que você se prepara para isso? Então eu falo muito sobre, assim, aceitação, sabe? Então, você aceitar não significa que você, isso aí acabou. É desse jeito, é esse diagnóstico, acabou. Não. É você aceitar que existem essas características da criança e o que a gente pode melhorar desse potencial, o que pode ser feito, o que pode ser agregado. Então, na verdade, é você olhar de fora, é você ter uma certeza, mas ao mesmo tempo você ter uma inquietude, sabe? De querer procurar, de querer... Então, isso eu oriento muito as famílias, porque eu vejo muito, assim, o lado emocional é muito importante numa situação dessa. O lado emocional e também integrar a família nesse processo. Total. Né? Porque, às vezes, a família toda, o pai, a mãe, às vezes os avós, porque às vezes a pessoa em si, às vezes a mãe que procura ou tenta, ou o pai, um não está satisfeito com a situação. Então, integrar todo mundo a isso e trazer esse olhar que também é um caminho que vai ser construído. Então, quando o paciente chega para a gente, né, com alguma questão que a gente sabe que vai ser um pouco mais longa, trazer essa paciência com o paciente e também trazer essa sabedoria de que nós vamos estar juntos, que vai ser um caminho que nós vamos construir e olhar para o paciente dessa forma mais humana também, né? Porque às vezes a gente não percebe muito das coisas que estão acontecendo. Total. E você sabe que às vezes você não percebe e às vezes é gostoso essa posição. E aí eu vou te explicar para todo mundo o meu ponto de vista. Às vezes a vitimização ou aquela posição é confortável, porque de repente a pessoa não tinha atenção, entendeu? Aí imagina uma mãe, já avó, tal, e mora sozinha e não tem tanta atenção, tal, do filho, e aí ela tem um AVC. E aí o filho, toda a família fica em torno. Então, por incrível que pareça, essa posição ela acaba sendo confortável. Confortável no sentido da atenção. Olha, eu estou sendo tratada, eu estou sendo cuidada. Nossa, é legal fazer ele ficar assim nessa posição. Então, quando as pessoas vêm para cá, eu sou bem direto, assim, eu falo, olha, eu tenho a responsabilidade de estar estudando, de estar, assim, sempre com os últimos artigos, com as últimas técnicas, tudo preparado para ajudar você. A sua família, ela está aqui porque ela tem a responsabilidade de trazer aqui, de procurar os tratamentos, tal, tudo. Você, que é a pessoa que está com dificuldade, você tem a responsabilidade de querer progredir, entendeu? Então, precisa, assim, neuroplasticidade, né? Quando você tem uma via que foi lesada, você tem neuroplasticidade e neurogênese. Neuroplasticidade é que a outra via fazer o papel dessa via que foi lesada, tá? E neurogênese é a criação de novas vias. Isso acontece, mas existe uma série de fatores para acontecer. Então, para isso acontecer, para essa neuroplasticidade acontecer, ela precisa de dois fatores. Um é o ambiente que seja favorável. Então, é o seguinte, por exemplo, a pessoa, você está lá o controle remoto, troca a TV, o canal. Não, dá para a pessoa, ou informa a pessoa, vai lá, tenta pegar.
e aí a pessoa tenta pegar e ela vai tentando, dentro da independência. E também tem a paciência de esperar com que ela execute essa ação, porque às vezes as pessoas... A gente fica ansioso. Você fica assim... Quer que pega logo, quer que faz logo. Eu, na terapia aqui, eu fico o tempo todo, eu faço isso há mais de 27 anos. Então eu fico o tempo todo, até hoje, assim, eu me controlo para deixar a pessoa hábil para realizar. Então, esse é o ambiente externo, é o importante. O segundo importante é o desejo interno. Por isso que eu falo isso, da pessoa ter a responsabilidade de querer melhorar. Entendeu? Porque se você não faz isso, não acontece. Eu costumo dizer que o paciente mais difícil é aquele que não quer receber o tratamento, né? Sim. Porque às vezes ele está aqui não porque ele quer, porque às vezes ele foi imposto, sim, né? Talvez, acho que nos dois casos, né? Tanto para mim quanto para você, às vezes foi imposto ou ele não tem nem consciência do que ele precisa. E aí desenvolver essa vontade dele que às vezes ele nem sabe que ele tem, né? E aí eu estava até pensando nessas questões que você falou, porque às vezes a gente não valoriza as pequenas conquistas. Nossa, isso aí. E a gente fica pensando assim, mudar é uma coisa muito grande, é uma coisa muito longa, muito extensa, porque eu tenho que fazer são muitos pilares da vida para a gente mudar, né? É família, é o físico, é o emocional, é o trabalho. Então, para você alcançar um objetivo, você pensa, nossa, eu tenho que fazer tudo isso aqui, é longe, até eu conseguir. E por isso que o principal tema desse nosso bate-papo são pequenas mudanças, pequenos movimentos, grandes vitórias. E a gente não valoriza as pequenas ações que nós fazemos no dia a dia, né? Quantas pessoas que às vezes não conseguem fazer isso aqui, ó? Abrir uma garrafa d'água, parece champanhe, né? Segurar uma garrafa d'água, não consegue fazer isometria, né? Sustentar o músculo. Né? A gente tem 3 tipos, tem contração concêntrica, que é como se eu fosse beber a água aqui, então eu contraio meu bíceps. Isometria é quando eu estou segurando para fazer esse movimento. E excêntrica, que eu relaxo essa musculatura, contrai, por exemplo, se eu vou oferecer para a parte, eu vou jogar nela, eu vou oferecer para ela. Então, é o controle. Então, esse tipo de fortalecimento, ele é o mais fisiológico do corpo humano. O bebê é a mesma coisa. Levanta a cabeça, olha para cima, vai olhar para o meio, cai a cabeça, mais ou menos 3 meses e meio. 4 meses, ele levanta, sustenta, olha, vai olhar para baixo, cai. Porque não tem o excêntrico. Aí 4 meses, um pouquinho mais para o final, ele levanta a cabeça, olha para cima, olha para baixo, volta de novo. Então isso é o mais fisiológico do corpo humano. Sempre que a gente tem uma lesão, a gente vai ter esse detrimento. Né? Vai ter umas perdas e depois o caminho é um fortalecimento, né? Quem aí que não tem algum parente ou tem alguma pessoa de idade que a pessoa vai levantar, ela levanta super fácil até, mas a hora que ela vai sentar, chegou aqui, ela desaba. Desaba porque é a força excêntrica do quadríceps. É o último músculo a desenvolver nesse aspecto e o primeiro a se perder, que é o músculo antigravitário. Então a força excêntrica dele, que é o frear para poder sentar, eu estou relaxando essa musculatura contraindo de trás, ela é super importante. Então isso é muito comum com idosos, com pessoas que tiveram alguma lesão, isso é primordial, assim. É super importante. Não ter só essa consciência, né? Porque a maioria de nós não temos a importância de fazer esses movimentos. E esse exemplo da água é muito simples de todo mundo, até mesmo os movimentos das nossas mãos. Então a gente não valoriza. E de mudança também, quando você está num processo de mudança, quando você está num processo de novas adaptações, um novo emprego, um novo projeto, tudo que você vai conquistando, às vezes a gente não coloca na ponta do lápis para valorizar essas mudanças. Né? Isso tem um ponto muito importante, assim, é muito interessante, para vocês entenderem como isso é profundo. Nós temos reflexos primitivos. Para você gerar movimento, você primeiro tem um pré-programa de computador no sistema nervoso, bem primitivo, um tronco cefálico,
que são os reflexos primitivos. Então, por exemplo, o reflexo de Moro, ele faz essa extensão, o bebezinho faz essa extensão. Ele começa na 5ª semana, intraútero, na 9ª semana, a gente toma uma lentilha. Ele já está, 9ª semana ele já está plenamente ativo. Ele é preparatório para a extensão. Aí a gente tem, por exemplo, outro que é reflexo tônico cervical assimétrico, né? A gente chama de RTCA, que você faz flexão de uma perna, flexão do braço, extensão da perna, extensão do braço com inclinação, que é para preparar para você entender que existe lado direito e lado esquerdo do corpo, que é para você engatinhar e depois possivelmente para você andar. Então, por que é importante? Não só o reflexo ele dita o movimento, mas ele é muito próximo, essa área, do sistema límbico. Então, ele dita comportamento. Então, por exemplo, no reflexo de Moro é fuga ou enfrentamento. Então, a gente tem aqui na suprarrenal ou a liberação do cortisol. Então, você tem uma... O que acontece? Esses reflexos, eles são todos sensoriais. Então, quando tem uma situação nova, por exemplo, você está num ambiente que você não conhece, você fica... Você não sabe o que vai acontecer. Exatamente. Em alerta. E olha só que interessante, tem reflexos não integrados e não ativos. Então, por exemplo, você, quando é patológico, aí você tem uma concepção, mas quando ele não está integrado, o que é não integrado? Você, quando bebê, quando criança, você passou rápido demais pelas fases. Ou você passou rápido demais pelas fases, ou você passou lento demais, você travou em alguma fase. Então, por exemplo... Às vezes a criança tem umas responsabilidades que nem era do tempo, do momento dela, né? Posturas restritivas, por exemplo. Hoje em dia você pega o bebê, coloca no bebê conforto lá, aí você põe o bebê conforto, você coloca no carro. Aí você tira do carro, clique, põe nas rodinhas. A criança está assim, ó, direto, ela nem sai daquela posição. Então, se você vai tratar alguém neurologicamente, é 24 horas, porque o sistema nervoso é 24 horas ativado. Ainda mais uma criança que está em desenvolvimento. Exatamente. Então, quando você vê essa postura que ela se repete, essas posturas restritivas, existem algumas outras questões, você pode não integrar esses reflexos. E aí você cresce, e aí, por exemplo, você falou o exemplo que eu falei do emprego. Aí aquela pessoa que não para no emprego, aquela pessoa que está sempre, ela é ultra organizada. Então, você chega na casa, o sapato tem que estar combinando os sapatos brancos, as roupas todas arrumadinhas, tudo organizado. Por que é isso? Ela está controlando o ambiente. Quando está um pouco bagunçado, ela já se desorganiza. Ela se perde. Se perde porque tem motor, tem visual, tem uma série de estímulos que você tem, né? Por exemplo, tem pessoas que têm hipersensibilidade à luz. Então ela sai na luz, ela já faz esse, sabe, dá uma... É um reflexo negativo ali, né? Isso, é uma sensação negativa. E isso libera cortisol. Libera cortisol, ele se liga no hipocampo, a gente tem bastante receptores, então memória. Então quando você fica nervoso, aí você, cadê a chave? Você não encontra a chave. Você não encontra, fica a chave. E você não vai, quanto mais nervoso você fica, menos você vai encontrar. Aí o pessoal fala, né, sou longuinho, você fica... Aí eu quase você vou dar 3 pulinhos. Aí você olha, a chave tá aqui, assim, tá aqui na frente. É porque daí, a hora que você fala o seu longuinho, você se acalma. Exatamente. Você para confiar nele. É total. Então, é muito interessante isso. Então, assim, todo o sistema nervoso, ele tem uma ligação muito importante com diversos sistemas, né? A parte como trabalha maravilhosamente com essa questão da integralidade, isso é muito importante nos campos de energia, de como você está, como que você consegue olhar para dentro de você, né? Como se enxergar no ambiente. Se enxergar no ambiente. E com as pessoas que estão ao seu entorno, né? Você estava falando no começo de integrar a família nesses processos. Às vezes você não se enxerga naquele ambiente que você está. E isso também te bloqueia neurologicamente falando. Sim. É um bloqueio do sistema nervoso, é um bloqueio até mesmo do seu desenvolvimento dentro daquele ambiente. Então, conhecer o lugar que você está, conhecer as suas necessidades, também faz com que você desenvolva para a aceitação do local, né? E é muito interessante, assim, porque eu sempre falo, assim, que
eu dou esses limites, né? Eu falo, olha, das responsabilidades das pessoas, tudo. Mas, assim, eu sempre falo para os terapeutas, eu falo, pessoal, vocês têm que entender a família. Não é fácil. Você está num processo ali todo diferente do que você estava acostumado. Assim, tá tudo desorganizado, a família está se reestruturando. Às vezes está anos se reestruturando. Então precisa ter um respeito muito grande, assim, ter um acolhimento também muito importante para essa pessoa e para a família desenvolver. Porque você vai ter que prestar mais atenção nos detalhes. Igual, aqui a gente se conhece, então a gente já desenvolve melhor as coisas. Sim, mas se fosse novo, tanto para mim quanto para você, a gente ia ter que prestar mais atenção em algumas situações. Então, pensam assim, nas coisas da sua vida que vão acontecer, ou que está acontecendo, também a gente não sabe se você tem aí pessoas que estão passando por esse processo de reabilitação, Sim. ou até mesmo se você está passando por mudanças, entenda a reabilitação até mesmo como mudanças da sua vida. Você vai precisar prestar mais atenção nos detalhes. Então, quando integra em sua família, se tem um acidente de um familiar ali que fica acamado e você vai precisar dar mais atenção para ele, então é toda a estrutura da sua vida que você tem que mudar para levar para comer, para tomar banho, até mesmo para você ter paciência no desenvolvimento da pessoa. Então você tem que mudar tudo. E aí envolve muitos pilares aí, né? Muitos detalhezinhos. Ser grato. Eu acredito que é uma das coisas assim, mais importantes. Uma vez um grande médico amigo meu, ele falou uma coisa para mim que foi muito importante. A gente estava tem bastante crianças aqui que têm síndromes, tem condições genéticas, e ele falou, e era uma criança muito grave, assim, e ele falou, Léo, o corpo humano, por mais que tenha um acometimento de uma doença, essa versão da doença, para aquele corpo, é sempre a mais branda, que é uma coisa tipo life find a way, entendeu? Sempre vai ter uma forma de encontrar, de procurar que aquilo se amenize, por mais grave que seja. Então, às vezes a gente olha na situação, a pessoa fala, nossa, mas meu filho, meu pai, aconteceu isso, tudo. Gente, é um processo. Seja grato pelo que está acontecendo. Olha, poderia ser muito pior, né? Hoje eu gosto muito de surfar. E eu estava lá, tendo meu momento lá do surf no final de semana, tudo queimado. Uma das coisas, né? Porque, Léo, eu gosto de me mexer. verdade. Mas eu estava falando para a Paty, assim, a gente trabalha com movimento, então eu tenho que dar o exemplo, né? Eu acho que é uma questão de congruência, né? Eu não posso ser um pneumologista que fuma e fala, olha meu filho, para de fumar, né? Não faz sentido algum. Aliás, você nem sabe como vai ser isso na vida da pessoa. Pois é. Então, eu estava lá e aí um amigo meu estava bem cheio, assim, o mar, né, da final de semana. Ele, tá cheio de gente, ele reclamando. Eu parei e falei, cara, você tá um dia maravilhoso de sol, na praia, aqui no mar, aproveitando. Quantas pessoas... Você está numa bolha, você esquece às vezes que quantas pessoas têm a oportunidade de ter a habilidade primeiro, de entrar num mar desse, né, não se afogar, se divertir com isso. Então não reclama, agradece que... Sabe? E é muito interessante, porque você faz esse mindset, assim, parece que as coisas começam a acontecer, sabe? Para você. Para você, E ter esse olhar positivo para as situações. Eu lembro uma vez, eu acho que você não vai lembrar, mas eu lembro uma vez que eu cheguei no treino e era assim, 6 da manhã, quase 6 da manhã, então era muito cedo, mas eu tava com a minha cabeça tão cheia de coisa. E aí eu cheguei e você falou assim pra mim, tá tudo bem? Eu falei, Léo, eu tô muito cansada. Aí você, vai ficar tudo bem. Não lembro. E aí parece uma coisa tão simples, você fala assim, nossa, verdade, vai ficar tudo bem. Então, eu posso vir treinar. Eu tenho essa possibilidade de, mesmo diante das situações, vir treinar e desopilar a mente. Então, realmente, a gente deixar o tempo das coisas
porque tudo tem o seu tempo e às vezes a gente fica com muita pressa de mudar, de conquistar, de querer, de ir para frente, mas às vezes se você não entender que a sua pausa é importante, que você precisa de um lugar como você para ir surfar, para você renovar a sua mente para poder cuidar dos pacientes agora na próxima semana, não dá certo, não vai fluir como tem que fluir. E coisas difíceis acontecem, né? Hoje está sendo aniversário, hoje ela faria 46 anos. A minha esposa, a Marina, faleceu há 5 anos atrás. E eu tenho 2 filhos, que tinham 6, o Lucas tinha 10 e a Valentina 6 na época. E hoje ele tem 15 e ela 11. E hoje é aniversário dela, inclusive. E assim, todo o processo foi muito difícil. Ela teve uma doença autoimune, em 2 meses ela entrou no hospital e, assim, foi muito difícil a gente fazer um transplante de fígado de emergência. E ela ficou esses 2 meses, foi tendo uma série de questões assim, e veio a falecer. E assim, todo o processo, então acontecem coisas assim, parecia para mim muito difícil, sabe? Assim, eu falei, nossa, coisas tão que a gente às vezes tinha tanta relevância na vida da gente, é tanta bobagem, sabe? Assim, você fala, meu, não vai adiantar. Teve um caso assim que ela estava, nessa época que ela estava em janeiro, ela faleceu em fevereiro, né? 24 de fevereiro. Então, em janeiro a gente estava lá no auge do problema, lá no Einstein, e ela estava no hospital. E ela teve Guillain-Barré também, causa da imunidade e tal, tudo. E pararam os movimentos, assim. Então ela não falava, estava tranquilizada. E ela dormia assim na cama e eu ficava assim sentado e ficava assim apoiado. Então ela fazia não com a cabeça ou que era assim, esse barulho. E aí eu peguei e fiz uma prancha de comunicação, assim, coloquei o alfabeto e tal. Quando começou o espertão, como eu sou inteligente, eu fiz um negócio para ela se comunicar. E aí ela acordou 3 horas da manhã e eu falei, bom, o que é que você quer, né? E aí ela foi falando, assim, eu fui passando. Eu que tinha contado, ela estava mexendo, né? E aí, cocar. Eu falei, cocar? Aí, vamos de novo, tá? Não sei o que, mais um tempo, cocar. Eu sei que a gente ficou acho, uns 10, 15 minutos. E aí, cocar, vamos mais uma vez. Coçar, é coçar. Eu falei, meu, como eu sou um idiota, porque ela tá aqui há 10, 15 minutos. Ela não tem a capacidade de se coçar. Eu assim, não conseguia, e eu achei que eu tinha feito a prancheta, assim, super, né, fácil, prática, mas não, entendeu? Então ela estava naquela situação, com toda essa dificuldade, e é sobre isso. Então aí eu peguei e escrevi depois coçar, assim, sabe, coloquei tudo mais prático, assim, mas, gente, às vezes a gente se... É como a gente falou do movimento, sabe? Abrir alguma coisa, a pessoa não ter a capacidade de se coçar, entendeu? É muito difícil, assim. Então a gente tem que valorizar. A gente não para para pensar no pequeno, assim, no pequeno detalhe. E que bom que ela tinha você ali. Mesmo com essa... Demorou 15 minutos, mas... Foi, assim, foi e assim, tipo... aqui, por isso que eu gosto muito de fazer, vou e faço as coisas, por exemplo, vou, faço cross, cuido da minha saúde, vou surfar, estou presente sempre com os meninos, acompanho eles na aula, eles estão aqui direto aqui na clínica comigo, né? A gente está sempre trocando, a gente já era assim antes e ficou mais próximo, mais juntos, porque é sobre isso, sabe? Eu tenho que estar grato que eu estou aqui, né? Eu estou aqui, eu tenho essa missão, então assim como eu cuido das pessoas, eu também tenho os meninos para cuidar e tal, e é um privilégio, na verdade, entendeu? E eles te acompanham em tudo, né? Em tudo. Surfando é uma graça de ver. Criançada. Então, isso é muito importante. Eu acho que por mais difícil que aconteça a situação na sua vida, ela vai passar por esse processo, entendeu? Então, é assim, é a forma
como você vai passar. A gente teve algumas questões aqui também na clínica que eu estava passando, assim, as pessoas vinham conversar comigo e eu falava, gente, a gente imagina que nós temos que atravessar esse rio daqui até o outro lado. Ó, nós começamos nadando, estamos nadando aqui 10 metros, tem que começar a nadar. Tem que começar. Aí daqui a pouco você está 50 metros, 100 metros, olha, você vai ver se você atravessou, já fez o que tinha que ser feito. E às vezes você está no meio e você tem que voltar, porque a correnteza te forçou, mandou. e aí não é o momento, você tem que esperar. Né? Porque às vezes para você alcançar o seu objetivo, chegar onde você gostaria de chegar, você tem que dar um passo primeiro. Sim. Só que aí você dá um passo, você vê que não era, aí você volta, aí você dá 10 passos. Então, às vezes, o que você gostaria de conquistar em um mês, vai 10 anos. Dependendo do seu jeito de enfrentar as situações também, total. Né? E intuição, né? Eu acho que você olhar para dentro e você ter essas respostas, realmente ter essa conexão com você, né? Eu acho que isso, o Oriente, ele traz muito, assim, né? De você se reconectar, né? De você se conectar com você mesmo, assim, né? De você ter esse olhar, né? A gente fala tanto hoje em saúde mental, né? Em meditação, em mindfulness, e como você pode, através da acupuntura, utilizar, de se organizar mesmo. Tem os pontos, né, para a organização, né? Sistema parasimpático, sistema simpático. A própria respiração mesmo, que muitas pessoas não valorizam. Exato. As técnicas de respiração, que é você parar realmente, respirar diante de alguma situação para clarear a sua mente. Porque é o que você falou no começo, às vezes quando você está muito agitado, você não enxerga nem a chave que está ali na sua frente. Então, a medicina chinesa, ela tem esse poder de resgatar, né, o nosso olhar para nós mesmos, o nosso olhar para o nosso corpo. Às vezes você tem uma irritação na pele, às vezes você tem uma dor no corpo e não está entendendo por quê, né? Muda o calçado e tem muita dor. Às vezes você fica muito tempo sentado e começa a dor nas costas. Então é o seu estilo de vida que não tá ajustado ao seu corpo. Né? O seu corpo está ali reclamando, falando para você daquela dor, ou mesmo uma insônia, que não consegue dormir direito, às vezes come muito tarde, se alimenta muito mal, e o corpo ele não tem muitos filtros assim para acompanhar. Então, quando você começa a olhar a mente, o estilo de vida, a falta de movimento, porque corpo é movimento. O corpo é movimento, energia, né? É energia, tudo tem que fluir. Se você não flui, vai ficar ali parado como uma água parada, né? Vai formando barro, vai formando lama e aquilo não flui, é uma poeira. Então tem que movimentar para a poeira sair, né? Tem que movimentar. E tudo isso, né? A gente... energia cinética, né? Você está parado, você vai iniciar o movimento, né? Então, até para esse start, assim, esse primeiro passo também é difícil. A sua mente também tem que estar preparada para você dar o primeiro passo. E é interessante isso, você ver assim, as pessoas, por exemplo, Parkinson, né? Parkinson, eles começaram a descobrir bradicinesia através de uns estudos na Holanda, porque lá todo mundo anda de bicicleta. Uhum. E lá as pessoas que tinham predisposição, ao Parkinson, elas começavam com essa bradicinesia. O que é bradicinesia? Essa dificuldade do movimento, de iniciar o movimento. Então eles avaliaram lá que, por exemplo, a pessoa ia andar de bicicleta, a pessoa subia na bicicleta, só ficava parada, não iniciava para começar. Ou estava andando e não conseguia parar. Então os acidentes começavam a acontecer por causa disso. E aí já estava no início do Parkinson e não tinha exatamente. Esse conhecimento, esse conhecimento mesmo do corpo. Então é muito interessante, porque como não tem dopamina o suficiente, você não tem essas conexões assim. Então iniciar o movimento, né? Então é muito interessante, né? A forma como o nosso corpo ele se adapta às situações. Né? Tanto para a patologia como para a adaptação para você melhorar o seu corpo. Se você olhar, perceber assim, agora toda Olimpíada, a cada 4 em 4 anos você vê lá o nadador, ele conseguiu diminuir
em 0,0, porque ele fez um treino adaptado, diferente. Então, não existe limite para o nosso corpo. Essa é uma verdade. E não é aquela mudança grande. Na verdade, para ele conseguir o 0,02 mais rápido, Sim. ele passou por 4 anos treinando, Exatamente. ajustando o seu corpo para ter... a gente pode pensar, nossa, que pouquinho, né? Mas não é, ele teve que fazer muito, teve que se dedicar muito. Então, as mudanças também, as escolhas que nós vamos fazer para a nossa vida, também é um pouquinho. Se hoje você conseguiu abrir a sua garrafa, né, tem que agradecer. Se hoje você conseguiu, às vezes, não sei, você não faz muita atividade física, não consegue ajustar muito no seu dia a dia, mas se hoje você conseguiu fazer uma caminhada, né, começar aos pouquinhos, não é pensar, eu vou fazer treinos de 2 horas, eu vou correr uma maratona, começa um pouquinho, vai caminhando, aí depois você ajusta, começa a fazer uma academia, pega uns pezinhos, né, e aí ajustando, progredindo, né? E aí é interessante isso, porque você começou, você vai cada vez mais buscando esse estímulo. E tem um fato que é interessante, tem um estudo recente, esse primeiro estudo não é tão recente. Do Parkinson. Não, esse eu vou falar agora. Tá. Que para você conseguir um novo desempenho motor, você precisa de pelo menos 400 repetições. 400. Então você está fazendo ali 400 repetições. Se você faz isso com o intuito de um brincar, algo que seja extremamente agradável para você, você consegue através de 10 a 20 repetições. Nossa, muito menos. Olha a diferença. É um estudo de 2024. Por isso que tem que ter a satisfação no viver, a satisfação no fazer as coisas. Então, isso que a Paty está falando, de você começar ali uma caminhada, de repente pega uma amiga, um amigo, vamos conversando e vamos lá fofocando, a gente vai andando e vai, né, fazendo aí uma volta na praça e tal. Começa com isso, que agradável. Nossa, eu acho que eu gostei de pegar uma prancha de bodyboard e descer uma onda ali. É agradável. Vou fazer essa atividade nova. Vou começar, sei lá, num crossfit, ou vou numa academia, ou vou, sei lá, de repente jogar beach tênis, começar um esporte novo. Então, isso... Estar disposto a conhecer também coisas novas, né? Porque eu falo muito isso, por exemplo, as pessoas que têm que não tem constipação, né? Não vai todo dia para o banheiro. E na medicina chinesa a gente fala que a gente tem que iniciar o dia tomando meio copo de água morna. E isso aí eu sei que é o Triple Warmer 6. Isso eu sei dele. Exatamente. Não é? É isso mesmo. A gente, eu tenho um aparelho do Canadá que é estimulação por microcorrente, que aí é a mesma condição do neurônio. Então eles usam uns pontos de acupuntura. Então a gente tem aqui as crianças que têm questões neurológicas por conta de não funcionar o diafragma, né? Então o diafragma 70% respiração, 5% estabilização da coluna tóraco-lombar e os outros 25% ajudar nos movimentos peristálticos. E aí as crianças, como elas têm umas posturas, às vezes se fixam nos reflexos e tem a musculatura apical muito fixada, o peitoral menor, que são músculos acessórios da respiração, eles não perfundem bem no diafragma, às vezes não sentam e tal. Então eles têm muita constipação. Então a gente usa o Triple Warmer 6 para ajudar na constipação. Que é um ponto aqui no antebraço da medicina chinesa. 4 dedos, né? Depois da prega. Aqui, só massagear aqui que vai fazer cocô. É isso aí, exatamente. E aí quando eu falo isso para o paciente, eles olham assim, nossa, vou ter que tomar água morna, que estranho, né? Não, faz isso uma vez. Porque não é uma garrafa, né? 500 ml, né? É meio copo. E quando as pessoas tomam, falam assim, não é ruim, é ok até. E depois funciona o organismo, né? Porque vai preparar para receber os alimentos, tudo. Então, quando você está apto para receber novos estímulos, para olhar para a sua vida do jeito que ela está e como ela pode ficar melhor, tudo isso entra nessa satisfação que você falou. Gente, é muito mais rápido você fazer uma coisa com satisfação, você vai ter um retorno melhor do que você ser obrigado, né? Exatamente. Então, tudo que você vai... Acho que você é forçado para, né?
tudo. É ruim demais. É ruim. Não é natural. Gente, daqui a pouco a gente vai finalizar, porque o Insta ele tem 1 hora, né, pra gente fazer, já quase. Eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma pergunta. A gente não estava acompanhando aqui as perguntas, porque a gente está meio longe, né, não dá para ler. Então, se vocês tiverem aí alguma pergunta, manda aqui pra gente, pro Léo. Deixa eu ver, alguém falou aqui. Da Fisiozen, sabemos que o tempo é crucial na recuperação do AVC, é verdade. Aqui, Léo, para você, ó, na sua experiência, o que pode ser realizado para que se busque a recuperação, mesmo com a qualidade de vida limitada? Então, o que é primordial quando você tem uma qualidade de vida mais restrita, para a gente sair desse platô? Organização. Acho que isso é uma das coisas mais importantes. Aí eu vou considerar na sua pergunta que você não está falando algo específico, como um AVC, por exemplo. Mas até isso é importante. É você criar metas. Então, às vezes muitas pessoas falam, eu não tenho tempo. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho 2 filhos. Assim, eu não tenho uma rede de apoio, sabe? A minha mãe, quando a Marina faleceu, no dia da cerimônia, a minha mãe falou assim, ela ficou uns 2 meses comigo em casa, por conta do que eu tinha que dormir no hospital, tal, tudo. E ela falou pra mim, não, eu vou morar com você agora, tal. Eu falei assim, mãe, pus a mão assim nela, falei, mãe, eu agradeço que você está fazendo isso, mas eu sou grown man e quanto mais rápido eu entrar nesse processo, melhor vai ser, e eu não quero que você seja uma muleta na minha vida. Que eu fique, toda hora eu tenho que levar as crianças para você, e você fique, e você cuide, e eu não assumo essa responsabilidade. Então, assim, a minha vida tem isso, tem o trabalho aqui na clínica, tem os estudos, tem que a parte organizacional também da clínica, então tem todas umas questões. Eu consigo fazer tudo. Então, assim, a gente tem que criar metas, gente, é muito importante. Se organizar. Se organizar. Organiza pequenas metas, pequenas tarefas. Olha, eu vou começar assim. Assim que está facilitando, eu vou progredindo gradativamente. Então, me organizo para fazer a minha atividade física. O meu processo é muito importante. No caso de uma pessoa que teve um AVC ou uma questão neurológica, as metas também são importantes, porque você tem que se programar, olha, eu sempre falo que o tratamento é 24 horas. Então não adianta a pessoa vir na minha terapia e eu treinar, sentar, fazer os movimentos, tal, tudo, e depois ela ficar assim, ó, numa cadeira assim, sentada, com a postura sem a musculatura antigravitária sendo ativa, e só reaferindo os padrões negativos. Porque ela sozinha não vai conseguir, então ela precisa da família toda envolvida. Não dá para você colocar simplesmente a criança no chão e falar, se vira que você vai se resolver. Não é assim. Ela precisa de um caminho. Então eu sempre falo para as pessoas, eu dou a mão para você, nós vamos até essa porta, eu ajudo você a abrir a porta, mas quem tem que atravessar é você. Então você organizar a sua vida, você criar essas metas, pequenos desafios no seu dia a dia. Eu acho que hoje eu consigo, de tal hora, treinar. Eu cansei de fazer isso com os meninos pequenos. Vocês conhecerem os filhos do Léo, são incríveis. Dá uma olhadinha no Instagram. Dá uma olhadinha no Instagram. Assim, eles muito pequenos, eu trabalhava o dia inteiro, chegava assim, tipo, sei lá, era 10 horas da noite, eu falava, não, agora eu vou treinar. Entendeu? E aí tinha que ser assim nessa época. Então eles colocavam eles para dormir, tudo, arrumei tudo, aí eu descia, treinava na academia do prédio sozinho, sabe? Assim, é uma coisa extremamente que você fala. Chato. É chato, mas ao mesmo tempo era um momento ali que eu tava o dia inteiro cuidando das pessoas, conversando, me doando a minha energia, e aí eu tava me reconectando. Então, eu costumo dizer assim, que até uma orientação que eu faço para os meus pacientes é o seguinte: você tem uma ação que você precisa fazer. Pode ser nos casos de AVC, ou alguma questão neurológica, ou se você não tem nenhuma questão dessa de reabilitação, mas de estruturação da sua vida. Você vai fazer uma lista de coisas que você precisa fazer.
né, das suas metas, ou então, nossa, hoje eu tenho 10 atividades para fazer, e será que eu vou conseguir? Né? Faz parte dessa organização, você faz essa lista. Qual que você vai fazer primeiro? Ou a que precisa de muito rápido, ou então a menor ação que você tem que fazer. Dessas 10 coisas, qual que é a menor ação, assim, o mais simples? Porque você fazendo o mais simples, já vai ser um que você ticou ali, que você arriscou. Você fala, nossa, agora só falta 9. Né? Então, você vai ajustando por a menor esforço que você tem que fazer. Porque se o esforço é tão pequeno, você fala, meu Deus, eu vou ter que fazer isso aqui, é tão pequeno. Só que você só vai conseguir se você tiver esse planner, essa organização da sua vida. Seja para, no caso do ABC, né, que vocês perguntaram aí, ou sem ser de ABC, mas para o dia a dia também. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tudo que as pessoas não querem fazer, elas falam. Não tem jeito. Enquanto a parte está... exato. E a parte da pergunta está olhando aí, eu vou falar mais uma coisa. Por exemplo, quando a gente vai aprender, a gente ler e escrever, você começa A, E, I, O, U. Depois, B com A, Bá. Então, você não aprende a ler a palavra completa. Por quê? O cérebro, ele compreende mais quando você quebra em pequenas tarefas e depois você associa. Tem até um estudo científico disso, os jogadores de basquete, eles tinham que fazer determinada jogada, a sequência de jogada, assim, ninguém, quando você passava direto, profissionais, eles não acertavam. Depois que você quebrava em pequenas jogadas, todos conseguiam fazer toda a organização da tarefa ali. Então isso acho que serve para qualquer pessoa, em qualquer situação. Porque senão você pensa que é muito difícil, no caso deles, às vezes não que é difícil, mas que no processo errou, já se perde tudo. Então você vai caminhando aos pouquinhos e vai ajustando. Mais alguma pergunta? Quem está entrando agora, seja bem-vindo. Tem mais alguma pergunta aqui para o Léo, para nós podermos responder aí a pergunta de vocês? Mais alguma questão, Léo, para falar? Se você tivesse que dar um conselho, uma orientação para o pessoal que está se sentindo sobrecarregado, seja tem alguns profissionais aqui também da área da saúde, né? Quem tem algum paciente que também está se sentindo sobrecarregado no trabalho, ou não cuida de paciente, mas se sente sobrecarregado na vida. Qual seria a sua orientação, assim, para falar, para que a pessoa parasse e olhasse para aquilo e caminhasse essa semana? O que ela pode se sentir mais leve? Eu acho que a clínica chama Joy, não é à toa, sabe? Então, é uma alegria de viver, é uma alegria de estar aqui. Às vezes a gente tem questões com os familiares. Ai, meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, outro, tal, tudo. Cara, seja grato, entendeu? Eles fizeram um papel que você está aqui, sabe? Assim, você veio ao mundo. Você veio ao mundo, entendeu? E talvez foi o que eles puderam, o que eles passaram sobre a visão deles, sobre os processos dele. Então, tudo bem, tudo ok. No seu trabalho, às vezes, algumas questões que você está sobrecarregado com determinada demanda, determinada situação, olha aquilo com carinho, mas, sabe, seja grato e tenha essa alegria mesmo. Acho que isso é um estado alto de frequência, né? Uhum. Que isso a gente escolheu esse nome, não é à toa, né? Você ter aqui a gente tem um ambiente que é propício a isso, assim. Eu sempre pensava assim, a pessoa não pode reabilitar e ela ir para um lugar assim que seja triste, depressivo, né? A nossa arquiteta, quando fez aqui as cores, ela foi premiada em hospitais de depressão. Então todas as cores aqui, elas remetem a isso. Então, amarela, tenha assim essa sensação, sabe, realmente alegria de viver, assim. Então, se está difícil, olha, vai passar, você vai... eu sou uma das pessoas que pode falar isso com bastante propriedade sobre determinada situação. E eu tenho um amigo que ele encontrou, assim, outro dia ele soube da minha história, ele falou, mas você está sempre sorrindo, assim. Então, cara,
a gente não entende, assim. O Léo treina CrossFit sorrindo, gente. CrossFit é legal, porque CrossFit, você vê, às vezes você olha assim e fala, Jesus, é um negócio tão absurdo que a gente vai fazer. Mas se você quebra em pequenas tarefas, é uma forma de treinar o cérebro. Você quebra em pequenas tarefas e aí você consegue executar aquilo que parecia impossível. Então, se você está sobrecarregado, faz esse exercício essa semana, né, para você. Quebra as suas atividades e olha com gratidão para isso que está acontecendo. E busca algo que te traga alegria. Uma satisfação no viver, ter essa satisfação. Olha para sua vida, mesmo que eu não sei o que está acontecendo aí com você, mas mesmo que tenha muitas dificuldades, olha para aquilo, ou então para aquela pessoa que te irrita, né? Só contempla o que está acontecendo e busca isso essa semana, depois você vem contar aqui pra gente. Manda uma mensagem pra gente, ó, eu fiz o teste, me conta como é que você ficou. Esses processos, eles são muito importantes. Quando a gente passa por eles, a gente tem que estar com bastante clareza para entender por que você está passando. Acho que essa é a pergunta. Por que eu estou passando por essa situação? Eu tive uma grande amiga minha que eu atendi muito tempo, assim, porque ela estava com câncer. Ela faleceu já. Ela é a esposa do amigo meu. Ela foi contemporânea minha da minha turma da faculdade. E quando ela teve uma compressão da medula, por conta do câncer, quando foram fazer a retirada, e aí ela parou de andar. E aí ela me ligou e ela falou, Léo, falando que eu não vou andar mais. Então eu falei, não, vem pra clínica. Era na outra clínica antes de ter essa aqui. E eu fui atendendo ela, assim, né, durante um tempão, assim. E aí ela voltou a andar com o andador, tal, tudo, ela estava super feliz, só que aí ela teve uma recidiva e aí foi um processo assim que foi um ponto de sem volta, sabe? Um ponto que não tinha mais volta. E aí ela foi se ficando reclusa e ela não queria mais falar com ninguém. Não atendia ligação, tal, tudo. E aí eu até mandei a mensagem para ela e falei, olha Ana, se você não quiser que eu fale mais com você, eu vou respeitar, vou entender. Ela, não, imagina, pode vir aqui em casa. Eu tenho uma técnica que a gente trabalha, que é justamente chamada Vectors of Indicators, né? Vamos lá. E aí é para você entender essa parte dos sistemas. Não é para tratar o câncer em si, mas é para você entender alguns processos seus, assim. E eu liguei para o meu professor lá nos Estados Unidos, ele falou, não, Léo, faz isso, trabalha e tal, tudo. E aí eu fui para lá, e aí ela pegou e falou assim, Léo, a gente estava falando, né, tem um chat assim que você faz umas perguntas e tal, e ela falou, Léo, eu não mereço, eu sou uma ótima pessoa, eu não mereço estar assim. Aí que me veio lá na época, assim, quem merece isso? Sabe, assim, ela é uma das melhores pessoas que eu conheci na vida, mas assim, quem merece ter isso? Você pode ser um bandido, você pode ser uma pessoa, mas ninguém merece estar passando por esse processo, né? Então, infelizmente, acontecem essas coisas com a gente que a gente não espera que aconteçam, infelizmente, mas entenda o processo, entenda por que você está passando por isso e vamos dar um passo à frente e vamos seguindo. Vamos. Léo, muito obrigada. Obrigado. Eu podia ficar aqui horas aqui conversando com vários assuntos. A Paty é uma querida. Obrigada. Olha, eu tô super honrado, me sentindo honrado aqui de ter participado do primeiro, né, projeto seu aí, dessa live. E assim, eu espero ter contribuído um pouquinho aí com a semana de vocês que vai entrar. E é isso. Obrigada, gente. Obrigada por vocês estarem aqui conosco. E depois eu vou abrir uma caixinha de perguntas se ficou alguma dúvida para eu e o Léo respondermos. Bom final de domingo para vocês, boa semana e até mais. É isso, pessoal. Valeu, tchau. Tchau.